Viver ao lado da pessoa amada é um grande projeto de vida, um grande desafio. Este é o nosso tema de hoje, casamento saudável. O casamento é uma das experiências mais extraordinárias que o ser humano pode experimentar. Allan Kardec propõe no Livro dos Espíritos a conjugalidade quando pergunta se ela estava de acordo com a lei da natureza, a união permanente de dois seres. E os Espíritos respondem nessa obra monumental que trata de vários assuntos importantes da atualidade e justo na lei de reprodução, de que o casamento é um progresso na marcha da sociedade. Nas experiências que se trocam, nas bagagens que cada um traz da sua formação familiar e principalmente pelas experiências que vão se construindo a partir dos anos de convivência, nós temos também a ocorrência extraordinária dos filhos, que enriquecem o grupo familiar. O casamento saudável, ele se configura por um relacionamento que preconize a fidelidade da conjugalidade, o compromisso afetivo, a interação que envolva uma conexão sexual, mas também uma amorosidade que é o cimento da relação. Essa amorosidade, ela se manifesta através da compreensão um do outro e, portanto, que se configura no respeito às diferenças, bem como nesse sinergismo acerca das similitudes, e ele se alarga, demonstrando que ele é saudável, quando o casal é capaz de se tornarem cúmplices um do outro nos processos evolutivos que cada um se envolve. Falando sobre casamento, o que será que motiva as pessoas a buscarem esse tipo de união, a união através do casamento? Um dos primeiros motivos que nos ocorre justamente é a questão do amor. É o amor como fator de motivação para a constituição e construção de um casamento. Então elas entendem que quando elas se apaixonam, elas buscam o casamento e muitas vezes quando elas se desapaixonam também querem buscar novos, se separam e buscam novos casamentos. Então muitas vezes a paixão e se manter apaixonado é a motivação de muitos. Mas nós temos outros aspectos que são aspectos subjetivos, aspectos inconscientes que nos levam a buscar esse tipo de união. Veja só, a questão da sintonia, ela é um fator de extrema importância. Como é que nós vamos escolher, no meio de todas as pessoas, aquela com quem temos o compromisso de fazer ajustes, reajustes, de construir alguma coisa, de fazer algum tipo de reparação, se somos tantos? A união dos espíritos, sobretudo através do casamento, tem sua base numa lei universal, que é a lei de atração. Quis o Criador que os seus seres, as suas criaturas, não vivessem de modo isolado. Assim nós temos na nossa intimidade um anseio de estar sempre juntos, de unir esforços, de dividir o destino, dividir as lutas, as alegrias. E justamente essa lei da atração nos leva a buscar um tipo de contato com um tempo maior de relacionamento para podermos realizar todo o projeto que está associado quando nós falamos de casamento. Uma época atrás houve uma febre, parecia que a lei de atração era a única lei que sustentava tudo no universo. E não é bem assim. Existe a lei da gravidade, existe a lei da repetição, mesmo dentro da psicologia existem leis psicológicas também que nós estudamos. A lei de atração, ela tem como base para o seu funcionamento o passado de cada um. Ela é construída a partir dos propósitos de uma determinada reencarnação. Então entram fatores inconscientes, entram fatores que alteram inclusive a nossa condição de atração através da própria genética, vibrações que estão ali contidas e que nos levam então a encontrar as pessoas, as situações e as oportunidades com as quais nós temos algum tipo de reequilíbrio ou de ação a ser realizada. É por essa razão que, baseado na lei de atração, o casamento é uma grande disciplina espiritual. Duas criaturas combinam, acertam de dividirem uma vida e o cotidiano, tendo em vista um trabalho espiritual a ser realizado. Inicialmente um trabalho dentro delas mesmas, porque o casamento é a grande experiência de sair de si mesmo, de dividir-se, de renunciar, de ceder, de aceitar, de compreender,
de perdoar. Muito mais do que uma aventura hollywoodiana, romântica, o casamento é uma espécie de acesso espiritual, uma disciplina mesmo, que nos leva a aprimorar o espírito, a nos tornarmos mais maleáveis, mais abertos, mais flexíveis. Quando nós falamos de casamento, nós temos aquele casamento convencional, feito de papel passado, feito de maneira legal, e temos um outro que não é de papel passado. Será que vale a mesma coisa? Hoje nós temos a lei da união estável. Isso pode ser praticado de uma maneira muito simples, pela ida de um casal a um cartório e fazer o registro e as condições daquele relacionamento. É quase igual a um casamento civil. Agora, quando não existe nada, ou só existe a união estável, é casamento? É casamento. Vale da mesma maneira. Não existe em termos espirituais e de aprendizado uma diferença de outro. Quando nós evoluímos, nós aprendemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que no processo de evolução, a justiça, o direito, a advocacia, ela entra para regulamentar as relações. Então, é nesse contexto que nós podemos olhar. Se nós vivemos numa sociedade complexa, a ideia desse casamento no papel, quer dizer, de ir ao cartório e de registrar o relacionamento, é para garantir questões jurídicas, questões com os filhos, questões de herança. Então, existe um porquê. Se é consequência da civilização, é muito bom. Mas aqueles que se amam e se respeitam, mesmo porque do lado de lá e pela eternidade papéis vão ser deixados de lado, se respeitarão independente desse compromisso escrito. O objetivo espiritual do casamento, porque é esperado sim pelo plano espiritual e pela nossa reencarnação, que haja um projeto de crescimento, um projeto de reequilíbrio e um projeto de colaboração com o mundo em que vivemos. Então, a espiritualidade tem sim uma expectativa em cima daquilo que foi projetado no projeto reencarnatório e depois na execução desse projeto durante a reencarnação. Por isso que não existem coincidências. Por exemplo, assim, foi amor à primeira vista. Não. Não existe, a maioria, mais 99% dos casos, não é um amor à primeira vista, é o amor à segunda, 15ª, vai saber quantas vistas, né? Quantas vezes já esses seres se viram. E a maioria também dos casamentos, além deles não serem coincidência, aí entra a lei de atração que falamos antes, é uma questão também de observando esse mesmo relacionamento em existências anteriores, qual é o aprendizado para esta etapa de evolução no casamento? Porque todo casamento, os dois vêm aprender um com o outro e ensinar um para o outro. Se a Terra é uma escola, casamento é uma matéria importante e ela já vem com conteúdos. E por isso ele é um desafio, por isso muitas pessoas têm imensa dificuldade na relação conjugal, por conta desses desafios que estão implícitos no casamento. Mas ele também traz muitas alegrias. Ele traz a experiência de dividir com alguém esperanças, anseios, lutas. Ele ajuda a carregar as nossas cruzes, os nossos trabalhos, as nossas provas e expiações, porque você sabe que tem uma pessoa do lado que está com você dividindo o dia a dia e te ajudando naqueles momentos mais difíceis. Aliás, o casamento é uma grande viagem que não tem fim, porque as almas são infindáveis, nas quais um se desvela para o outro. Talvez essa seja a maior dificuldade de se manter a qualidade de um relacionamento saudável. É superar o medo, tal como João propõe numa das suas cartas, mostrando que o medo é a antítese do amor. Quando o casal ele supera o medo e eles se desvelam para o outro, eles criam essa relação de cumplicidade, de reciprocidade e de intimidade amorosas que fazem com que a relação ela fique inquebrantável, ela ganhe sustentação e assegure, portanto, que um e outro possam avançar no enfrentamento das dificuldades que surgem no cotidiano das vidas daquelas que se colocam no mundo. O casamento, portanto, é um desafio amoroso e saudavelmente está disponível àqueles que querem
avançar nessa direção. Vamos fazer uma pausa e voltamos logo após o intervalo comercial. Olá, eu sou Milton Felipelli e quero apresentar a você o meu mais recente livro, Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. A convicção doutrinária, através da leitura das bases filosóficas do Espiritismo, leva ao fortalecimento cultural também das sociedades, dos centros espíritas e dos leitores. Adquira nas melhores livrarias e também através da internet. A Luz que Vem de Dentro, o romance de Lígia Barbieri Amaral, é a jornada de aprendizado e emoção que irá fortalecer a sua própria luz. Compre agora com desconto pelo site www.correiofraterno.com.br. A união com a pessoa amada nem sempre é fácil. Precisamos aprender a contornar o orgulho e o egoísmo. Vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso. Todo mundo se casa para ser feliz. E a grande maioria casa nunca pensando em se separar, achando que vai ser feliz para sempre. Só que nem sempre acontece isso. Então, quando duas pessoas se unem com amor, pelo respeito, busca no outro essa cumplicidade, essa amizade e vão conseguindo crescer junto, onde 1 mais 1 é 3 e não 2, porque sempre é um a mais, vai indo tudo muito bem. Só que com o passar dos anos, o casal precisa ter um empenho para que as coisas continuem nesse crescimento, nesse aprendizado. Quando não começa a dar certo, vai tendo brechas para situações que nem sempre se pensou. E aí acontecem as coisas de adultério. Adultério quer dizer adulterar da origem. Então, a pessoa que, quando diz assim, ele é um adúltero ou ela é uma adúltera, é sinal que ela, a própria pessoa, violentou um valor dela próprio. A traição é um ato profundamente indigno, porque quem mais devemos respeitar somos nós mesmos. Ainda que ninguém descubra uma traição, com que cara nos olhamos no espelho depois de trair alguém que confia em nós? Fulana traiu fulano, fulano traiu fulana. Não, a pessoa não trai o outro, a pessoa se trai. Ela trai um valor que ela mesma colocou para o relacionamento. Tanto faz o adultério no homem como o adultério na mulher. Quando ocorre, é que algo na união se quebrou. Nós consideramos que essa seja uma grande chaga da humanidade. Você construir um projeto de vida com uma pessoa, entender que ali está um projeto de crescimento espiritual e colocarmos outras pessoas em paralelo no relacionamento. Admito que às vezes uma relação fica muito difícil. Admito, como diz Emmanuel, em Sexo, Vida e Sexo, que muitas vezes um casal tem tanta dificuldade que pode até se separar. Mas então que haja separação, a conversa clara, o olho nos olhos, mas não a traição. Agora, é uma crise. Como dizem os japoneses, para toda crise existe uma oportunidade. Aí cabe ao casal como vai lidar com isso. Como eles vão superar essa crise. E, enfim, fazerem as suas escolhas e seguirem os seus caminhos. Muitas vezes pode ser o caminho definitivo de uma separação, mas muitas outras vezes, tanto no homem quanto na mulher, há um momento para reflexão, um momento para ver onde foram os erros e superá-los e partir para um relacionamento mais maduro, mais profundo, onde o adultério foi uma oportunidade para um outro relacionamento desse mesmo casal. Efetivamente, muitos casais que trouxeram programações bem definidas não conseguem levar a termo